Existem textos tão antigos e tão poderosos que, ao longo da história, foram escondidos, queimados e até proibidos, porque não eram apenas palavras escritas. Eram chaves, chaves capazes de abrir portas na mente humana para acessar um poder que a maioria jamais imagina existir. Hoje, você vai tocar um desses textos. Ao ouvir cada palavra, pode ser que sinta algo diferente. Um arrepio, um calor, uma lembrança esquecida. Quando isso acontecer, saiba que não é coincidência. É a sua mente respondendo. E, nesse momento, eu quero que você faça algo simbólico. Inscreva-se neste canal e deixe o seu like. Não como um favor para mim, mas como um pacto silencioso com o universo. Um sinal de que você aceita seguir por esse caminho sem retorno. Porque o que você vai descobrir agora é o que muitos chamariam de perigoso, e poucos têm coragem de ouvir até o final. Imagine-se caminhando por uma biblioteca antiga, mas não qualquer biblioteca. As paredes são de pedra, o ar é denso e perfumado com um leve aroma de papiro e incenso. Não há luz elétrica, apenas tochas presas nas paredes projetando sombras que dançam lentamente. No centro do salão, há uma mesa de madeira escura e sobre ela repousa um livro, diferente de todos os outros. Ele parece mais vivo do que morto. A capa é gasta, mas emite um brilho quase imperceptível. E enquanto você se aproxima, sente como se o ambiente inteiro estivesse se curvando para esse objeto. Esse é o código hermético. Não é apenas um conjunto de palavras. É um mapa mental, uma engenharia de consciência projetada para reconectar você com leis universais que operam em silêncio. Leis que, quando compreendidas, fazem com que o mundo responda de forma diferente a cada pensamento seu. Segundo a tradição, Hermes Trismegisto, o lendário autor desses ensinamentos, não era apenas um homem, mas um título, um posto concedido àqueles que alcançavam um grau tão elevado de sabedoria que passavam a ser chamados de 3 vezes grandes. Esses mestres entendiam algo que a ciência moderna só começou a arranhar recentemente. A realidade não é fixa, ela é moldável. E a ferramenta para moldá-la não é física, não é uma máquina, não é um ato de força, mas sim a mente consciente em sintonia com as leis invisíveis do universo. Ao folhear o manuscrito, você vê símbolos estranhos, frases curtas e enigmas. Eles não são escritos para serem apenas lidos, mas para serem decifrados. Cada sentença é uma chave, e cada chave abre um espaço interno dentro de você. E talvez, assim como eu quando li pela primeira vez, você perceba algo perturbador. O que está escrito ali não é exatamente novo, é mais como se fosse um eco de algo que você sempre soube, mas esqueceu. Esse é o primeiro sinal de que o código hermético está funcionando. Ele não ensina como uma escola ensina, ele desperta. E quando desperta, o que era impossível começa a parecer inevitável. Entre todas as chaves do código hermético, existe uma que se destaca como a porta principal. É o princípio do mentalismo. Ele afirma algo que, à primeira vista, parece simples, mas é tão profundo que muda para sempre a forma como você enxerga tudo. O universo é mental. Isso significa que tudo o que existe, desde as estrelas até o café na sua xícara, antes de se manifestar no mundo físico, existiu primeiro como pensamento, não só na sua mente, mas na mente universal. Pense nisso. Antes de existir a cadeira onde você está sentado, alguém a imaginou. Antes de existir a sua casa, alguém visualizou cada parede. Antes de existir qualquer invenção, ela foi um pensamento. Se tudo nasce no campo mental, então a sua vida também nasceu assim. E se sua vida é resultado de pensamentos, significa que ela pode ser remodelada por novos pensamentos. O que os mestres herméticos sabiam é que essa remodelagem não é apenas pensar positivo. Isso é superficial demais. É entrar num estado em que o seu pensamento se torna um molde tão nítido, tão vibrante, que a realidade é forçada a preencher esse molde. E é aqui que muitos falham. Eles desejam algo, mas deixam o pensamento morrer em segundos, como uma chama apagada pelo vento.
O mentalismo exige constância, nitidez e emoção. Imagine-se como um escultor. O bloco de mármore é a realidade crua. O seu pensamento é o cinzel. Cada ideia que você sustenta, cada imagem que você repete, vai lapidando esse bloco, até que a forma desejada surja. Agora, quero que você pare e pense. Quais imagens você tem repetido dentro da sua mente nos últimos dias? São imagens que constroem ou que destroem? Porque o código hermético é claro. O que você sustenta na mente, você sustenta no mundo. E se nesse momento você está percebendo que precisa trocar esses pensamentos, essa já é a primeira vitória. Pois só quem desperta para o mentalismo percebe que tem uma escolha. O segundo segredo do código hermético é o princípio da correspondência. Ele é resumido por uma frase que ecoa há milênios. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Essa frase, que parece poética, é na verdade um mapa da realidade. Ela revela que o mundo externo e o mundo interno são reflexos perfeitos um do outro. Pense numa gota d'água. Dentro dela, há os mesmos padrões que existem em um oceano inteiro. Pense no átomo. Sua estrutura é praticamente idêntica à de um sistema solar. Tudo se repete em escalas diferentes. E se o que está fora é reflexo do que está dentro, então a vida que você vê lá fora é um espelho fiel do que você mantém dentro da sua mente e do seu coração. Se você vê caos, não é porque o mundo está caótico, é porque, de alguma forma, existe caos não resolvido dentro de você. Se você vê abundância, é porque essa abundância já habita o seu interior. O hermetista não culpa o mundo. Ele não diz, minha vida é assim por causa das circunstâncias. Ele sabe que as circunstâncias são apenas a superfície, o reflexo. O verdadeiro trabalho é mudar o que está dentro para que o reflexo mude automaticamente. E é aqui que muitos tropeçam. Eles tentam consertar o espelho, mas o problema está no rosto que se reflete. Se você quer um relacionamento saudável, crie primeiro dentro de si os sentimentos e padrões que sustentam esse tipo de relação. Se quer prosperidade, cultive dentro de si a mentalidade e as emoções que ressoam com ela. O código hermético é impiedoso neste ponto. Você não pode fingir. Não adianta sorrir por fora e carregar raiva por dentro. O universo não responde ao que você diz, ele responde ao que você é. Quando você alinha o seu interior com aquilo que deseja, não há resistência suficiente no mundo que possa impedir a manifestação, porque o que está dentro, cedo ou tarde, transborda para fora. Depois que você entende que o mundo externo é um reflexo do interno, o código hermético revela o próximo segredo. Tudo se move, tudo vibra, nada está parado. Esse é o princípio da vibração, e ele muda completamente a maneira como você interage com a realidade. Você não é apenas um corpo físico, você é um campo de energia em constante movimento, emitindo e recebendo frequências o tempo todo. Seus pensamentos, emoções e até seu corpo físico vibram em determinada frequência, e essa frequência dita o que você atrai. O hermetista sabe que para mudar a realidade não basta mudar o pensamento superficial, é preciso mudar o estado vibracional, e isso envolve mente, emoção e até postura física. Já reparou que quando você está triste, seu corpo encolhe, sua respiração fica curta, sua voz perde força? Isso não é apenas um reflexo da emoção, é parte da vibração que você está emitindo. E o universo não lê palavras, ele lê vibrações. Ele responde ao que você é energeticamente, e não ao que você diz que quer. Imagine que você quer abundância, mas vibra a escassez. O que vai voltar para você é mais escassez. Por outro lado, se você começar a vibrar gratidão, confiança e certeza, essa energia se torna magnética. O segredo é que essa mudança não é algo que você espera acontecer primeiro para sentir depois. Você não espera ter dinheiro para sentir abundância. Você sente primeiro,
Vibra primeiro e então atrai o dinheiro. Não espera ter amor para se sentir amado. Você cultiva essa frequência e então ela se manifesta externamente. O princípio da vibração é como a música da sua vida. Você escolhe a melodia que toca no seu campo energético e o mundo dança conforme ela. Depois de compreender que tudo vibra, o código hermético te leva a um entendimento ainda mais profundo. Tudo tem polos opostos, e eles são, na verdade, a mesma coisa em graus diferentes. Esse é o princípio da polaridade, e ele é a chave para transformar qualquer situação na sua vida. O hermetista enxerga que luz e sombra, amor e ódio, sucesso e fracasso, abundância e escassez não são forças opostas e separadas, são extremos de uma mesma escala. O frio e o calor, por exemplo, não são substâncias diferentes, mas estados diferentes da mesma energia. O que isso significa na prática? Que você pode transmutar qualquer estado negativo em positivo simplesmente mudando o seu ponto na escala. Você não elimina o medo, por exemplo. Você eleva a frequência dele até que se transforme em coragem. E aqui está um segredo que poucos entendem. Quanto mais você tenta destruir o que não gosta, mais energia você dá a isso. Mas quando você compreende que ele é apenas o outro lado da mesma moeda, você ganha controle. Se você sente ódio, não lute contra ele tentando forçar amor. Trabalhe para elevar a vibração. Passe pela tolerância, pela compreensão, pela empatia, até chegar ao amor. Se você sente desânimo, não se culpe. Vá transformando em interesse, depois em entusiasmo, até chegar à paixão. O princípio da polaridade revela que você não é prisioneiro do que sente ou vive. Você é o alquimista da sua própria realidade. Você gira o dial da sua experiência. E ao aprender isso, nada mais te controla. Nem pessoas, nem situações, nem o passado. Depois de compreender que tudo é polaridade, surge outra revelação do código hermético. Tudo no universo se move em ciclos, como uma maré que avança e recua. Esse é o princípio do ritmo. Nada permanece estático. A felicidade vem e vai, o sucesso cresce e diminui, a energia aumenta e se recolhe. Tudo se move como um pêndulo. Para a maioria das pessoas, isso é motivo de frustração. Elas acreditam que, quando algo bom diminui, é porque estão sendo castigadas, ou porque a vida não quer que elas sejam felizes. Mas o hermetista entende que essa oscilação é natural e inevitável. E mais, sabe como usar o ritmo a seu favor. O segredo está em não resistir às marés. Quando a energia está alta, você aproveita para criar, avançar e realizar. Quando a energia recua, você usa para descansar, refletir e se preparar para o próximo avanço. Os antigos mestres herméticos chamavam isso de neutralizar o pêndulo. Isso significa que, mesmo quando a maré emocional ou financeira recua, você não deixa que ela te arraste para baixo. Você se mantém centrado, observando o movimento, sem se identificar com a queda. Pense num surfista. Ele não briga com as ondas. Ele aprende a fluir com elas. O princípio do ritmo é exatamente isso. A arte de surfar as marés da vida. E quando você aprende a fazer isso, algo incrível acontece. As oscilações deixam de te assustar. E você percebe que até os momentos de retração estão a serviço da sua evolução. Agora, chegamos a um dos pilares mais poderosos e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidos do código hermético. Nada acontece por acaso. Este é o princípio de causa e efeito. Tudo o que você viveu até hoje, cada vitória, cada derrota, cada encontro e cada perda, foi resultado de uma cadeia de causas e efeitos que começou muito antes de você perceber. O hermetista não acredita em sorte. Ele entende que a sorte é apenas o nome que damos a uma causa que não identificamos. Quando algo bom ou ruim acontece, sempre existe um motivo oculto, mesmo que ele esteja no plano invisível. E aqui está o ponto crucial. Você pode escolher ser a causa ou ser o efeito. A maioria das pessoas vive reagindo, sendo o efeito das circunstâncias, das decisões de outros, das notícias, das crises, do humor das pessoas ao redor. Mas quem domina este princípio
decide conscientemente gerar causas, pensamentos, ações e intenções que inevitavelmente vão criar efeitos no futuro. É como plantar sementes. O que você planta hoje, inevitavelmente vai germinar. Se você planta medo, colhe limitações. Se planta fé e ação alinhada, colhe oportunidades. Essa é a chave que os antigos mestres escondiam dos profanos. Não basta querer algo, é preciso gerar as causas correspondentes no plano mental e no plano físico. E aqui entra um dos maiores segredos. O plano mental é a primeira causa de todas. Antes de qualquer evento no mundo material, ele já aconteceu no plano dos pensamentos e das intenções. Por isso, quando você molda sua mente com clareza, disciplina e fé, você está, na verdade, moldando o próprio futuro. Quando você compreender de verdade que a realidade que você vive é apenas o reflexo da sua vibração interna, algo dentro de você muda para sempre. As paredes que pareciam sólidas começam a se dissolver e você percebe que nunca esteve preso ao mundo como ele é. Você estava preso apenas à forma como acreditava que ele era. E é aí que surge o ponto de virada. A mente deixa de ser uma vítima das circunstâncias e se torna a criadora consciente de tudo. Imagine por um instante que cada pensamento seu é como uma semente lançada no solo invisível do campo quântico. Não importa se você vê esse solo ou não, ele está lá, esperando, fértil, respondendo a cada impulso que você envia. Pensamentos carregados de medo e dúvida germinam como ervas daninhas. Pensamentos carregados de clareza e intenção se tornam árvores frutíferas que alimentam a sua vida por anos. E quando você aprende a plantar com consciência, começa a perceber que não existe mais azar ou sorte. Existe apenas o resultado da sua emissão vibracional. Você passa a sair do modo reativo, em que o mundo decide por você, e entra no modo criativo, em que você decide o que o mundo vai lhe entregar. O segredo, aquele que nunca te ensinaram, é que o universo não responde ao que você deseja no nível superficial. Ele responde ao que você é, no nível mais profundo. É por isso que não basta repetir afirmações mecanicamente e nem fazer pedidos como se fosse um cliente impaciente. É preciso encarnar, sentir, viver como se já fosse. Quando essa mudança acontece, a realidade não tem escolha a não ser se reorganizar para refletir a nova versão de você. E nesse instante você entende o que os mestres sempre souberam. A vida não é algo que acontece com você. A vida é algo que acontece a partir de você. Quando você começa a viver nesse estado de consciência expandida, algo curioso acontece. O mundo ao seu redor parece responder mais rápido. Pequenas coincidências que antes passavam despercebidas começam a se alinhar de maneira tão precisa que você não consegue mais chamá-las de acaso. Pessoas surgem no momento exato, portas que pareciam trancadas se abrem, e oportunidades que você jamais teria imaginado aparecem como se sempre estivessem ali, esperando que você estivesse pronto para vê-las. Esse fenômeno é o que muitos chamam de sincronicidade, mas não é mágica no sentido fantasioso. É a física quântica agindo na prática. É a prova de que sua vibração está finalmente em sintonia com aquilo que você deseja manifestar. Você deixa de correr atrás e passa a atrair. E quando isso acontece, a ansiedade desaparece, porque você sabe que o que você busca também está te buscando. Mas existe um ponto crucial aqui. Essa conexão não se mantém sozinha. Ela exige alinhamento constante. Se você volta a se perder em emoções densas como medo ou ressentimento, é como se a sua antena perdesse o sinal. A mensagem deixa de ser clara e o fluxo começa a se distorcer. Por isso, o verdadeiro trabalho não é conquistar algo específico, é manter o seu estado interno elevado, independente das circunstâncias externas. É isso que garante que as sincronicidades se tornem não apenas eventos isolados, mas o seu novo estilo de vida. Quando você entende que manter a vibração certa é a prioridade, o universo se torna um parceiro de criação e não mais um juiz distante. Você e ele passam a dançar no mesmo ritmo. E essa dança é o código secreto que transforma absolutamente tudo. Quando falamos sobre manter essa vibração elevada, não estamos falando de pensar positivo de forma superficial, como se bastasse repetir frases bonitas e esperar que tudo mude.
Isso é como tentar pintar por cima de uma parede úmida. A tinta pode até cobrir por um tempo, mas a umidade vai voltar e manchar tudo de novo. O que realmente mantém a sua energia alta é um trabalho interno profundo, onde você identifica e neutraliza as crenças que drenam sua força. E aqui entra um segredo poderoso. As crenças limitantes não desaparecem apenas com o esforço mental. Elas se dissolvem quando você muda a frequência emocional que a sustenta. Imagine que cada crença é como uma semente plantada no seu subconsciente. Se essa semente está enraizada no medo, ela vai gerar frutos de escassez. Mas se você muda o solo, que nesse caso é a emoção predominante, aquela semente perde força e, naturalmente, deixa de crescer. Essa mudança de solo emocional é feita com práticas diárias. Meditações profundas que levam sua mente a estados mais silenciosos. Visualizações vívidas onde você já se vê vivendo a realidade que deseja e, principalmente, a vigilância constante sobre o que você sente ao longo do dia. O detalhe é que o universo não responde ao que você diz querer, mas ao que você realmente vibra. Você pode dizer, eu quero prosperidade, mas, lá no fundo, sente medo de não ter dinheiro? É o medo que está transmitindo o sinal mais forte. E o universo vai responder a ele. Quando você aprende a manter o sentimento certo por tempo suficiente, algo extraordinário acontece. A sua realidade se reorganiza para refletir essa nova vibração. E nesse ponto, não é mais uma questão de se vai acontecer, mas de quando. Há um ponto em que a manifestação deixa de ser esforço e se torna algo natural. É como aprender a nadar. No início, você precisa pensar em cada movimento, coordenar respiração e braços, mas depois de um tempo, o corpo simplesmente flui. Com a mente, é igual. Quando você domina o código interno que rege sua realidade, não precisa mais ficar o tempo todo correndo atrás do que quer. As oportunidades começam a aparecer, pessoas certas cruzam seu caminho e até mesmo coincidências impossíveis passam a se repetir com frequência. E aqui existe um conceito muito poderoso que poucos entendem: o colapso da função de onda. Na física quântica, isso significa que todas as possibilidades existem, até que o observador defina uma delas com seu foco. No seu dia a dia, isso quer dizer que o futuro ainda não está escrito. Ele está num estado potencial, esperando que você escolha qual versão vai se tornar real. Quando você foca com clareza e emoção em um resultado, está literalmente colapsando aquela possibilidade para que ela se manifeste no mundo físico. Não é mágica, é ciência aplicada à consciência. Mas há um detalhe crucial. Você não colapsa apenas o que deseja, você também colapsa o que teme, o que resiste e o que evita pensar. Por isso, o verdadeiro domínio está em aprender a usar sua atenção como uma lâmina afiada, cortando tudo o que não serve e direcionando energia apenas para aquilo que constrói a realidade que você quer viver. Existe uma chave mestra que conecta todos os ensinamentos herméticos, a física quântica e até as tradições espirituais mais antigas: o princípio da correspondência. Ele é resumido na famosa frase: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Em termos simples, isso significa que o universo funciona em padrões repetidos, fractais, que se refletem em todas as escalas, do microcosmo ao macrocosmo, do átomo às galáxias, do pensamento à manifestação física. Quando você entende isso, percebe que não precisa controlar o mundo inteiro para mudar sua vida. Você só precisa mudar a menor parte do sistema, a sua mente.
Ao alinhar sua vibração interna, o mundo lá fora começa a responder, porque ele é apenas um espelho das suas frequências internas. O problema é que a maioria das pessoas tenta mudar o reflexo no espelho sem tocar no que está sendo refletido. É como tentar arrumar o cabelo mexendo no vidro. Não funciona. Você não ajusta o externo, você ajusta o interno. E o externo se reorganiza sozinho. A física quântica chama isso de coerência quântica. Quando todas as partículas de um sistema vibram em harmonia, elas criam um campo poderoso que influencia tudo ao redor. E você pode criar esse campo em si mesmo, usando intenção clara, emoção elevada e ação alinhada. Quando esses três elementos estão juntos, a realidade não tem escolha a não ser se dobrar diante da sua frequência. Outro princípio hermético que foi escondido de você é o princípio da vibração. Ele afirma que nada está parado, tudo se move, tudo vibra, tudo está em constante transformação. Isso não é apenas filosofia antiga, é ciência pura. A física quântica confirma que mesmo o que chamamos de matéria sólida, na verdade, é energia vibrando em frequências específicas. E essas frequências são moldadas pela informação que você envia para o campo quântico. O detalhe que poucos percebem é que essa informação não é o que você diz ou pensa de forma superficial, é o que você sente e emana no nível mais profundo. Você pode repetir 1000 vezes, sou próspero, mas se no fundo existe escassez, medo ou desconfiança, é isso que o campo vai responder. A vibração é honesta, ela não mente. Por isso, dominar a sua vibração é mais importante do que qualquer estratégia ou técnica. É por isso que certas pessoas, sem estudos, sem conexões e sem recursos, parecem ter sorte o tempo todo. Elas simplesmente vibram no padrão do que desejam. E aqui está o ponto-chave. Midar sua vibração não exige anos de prática ou técnicas complexas. O processo começa no instante em que você decide conscientemente que já é aquilo que deseja ser. Você veste a frequência do seu objetivo antes mesmo de tê-lo. Quando você faz isso com consistência, o universo não distingue o que é imaginado do que é real. Ele apenas responde. Se o princípio da vibração é a chave que abre a porta, o princípio da correspondência é um mapa que mostra para onde essa porta leva. Ele é resumido na frase mais famosa do hermetismo: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Mas essa não é apenas uma metáfora bonita, é uma lei funcional. Tudo o que acontece no microcosmo, o seu mundo interior, é refletido no macrocosmo, o seu mundo exterior. Se dentro de você há caos, medo e insegurança, lá fora a sua realidade vai mostrar exatamente isso, com contas inesperadas, conflitos, oportunidades perdidas. Mas se dentro de você há clareza, confiança e harmonia, o mundo começa a se reorganizar para refletir esse padrão. O que torna esse princípio tão poderoso é que ele coloca todo o controle de volta nas suas mãos. Você não precisa mudar o mundo lá fora nem lutar contra as circunstâncias. Você só precisa mudar o seu mundo interno, e o externo virá como consequência inevitável. É como afinar um instrumento. Quando uma corda está na frequência certa, as outras cordas, mesmo que distantes, começam a vibrar junto. Por isso, quando você eleva seu padrão interno de pensamentos, sentimentos e expectativas, todo o seu campo de realidade começa a se alinhar, criando oportunidades, encontros e coincidências que parecem mágica, mas que na verdade são pura correspondência vibracional. Se o princípio da correspondência mostra que o externo reflete o interno, o princípio da causa e efeito revela que nada na sua vida é fruto do acaso. Cada pensamento, cada emoção, cada ação ou falta dela é uma semente plantada no campo invisível. Mais cedo ou mais tarde, essa semente brota e se manifesta como experiências, resultados e circunstâncias. O que muitas pessoas chamam de destino não é um roteiro fixo,
mas sim a colheita natural das sementes, que vem plantando, consciente ou inconscientemente. E aqui está a chave. Quando você entende que tudo o que acontece na sua vida é efeito de uma causa anterior, você deixa de ser vítima e passa a ser o autor. Agora, imagine unir correspondência e causa e efeito. Você alinha seu mundo interno para vibrar na frequência do que deseja, correspondência, e planta, todos os dias, as sementes mentais e emocionais que vão gerar esses resultados, causa e efeito. Essa combinação é como desbloquear um código oculto. Você deixa de reagir à vida e começa a criar a vida. Não há mais espaço para esperar que algo mude por sorte. Você se torna a própria sorte. E é nesse ponto que o poder do hermetismo se revela por completo. Ele não é teoria para se admirar, mas sim um manual para você assumir o controle absoluto da sua realidade. Se você aplicar esses princípios de forma consciente e persistente, vai perceber que tudo que antes parecia distante começa a se aproximar, como se fosse puxado por um campo invisível. E antes de encerrar, um lembrete importante. Se esse conteúdo fez sentido para você, imagine o que pode acontecer quando milhares de pessoas despertarem para essas leis e começarem a criar conscientemente. Então, aproveite agora para se inscrever no canal e deixar o seu like, porque aqui nós vamos continuar explorando os segredos que transformam mente, energia e realidade. E você não vai querer perder o próximo passo dessa jornada. Tudo no universo nasce de um processo de geração. Nada simplesmente aparece do nada. Existe sempre um ponto de origem, um útero cósmico onde a ideia é concebida antes de se tornar matéria. O princípio da geração, segundo o hermetismo, não fala apenas da criação física, mas também da criação mental e espiritual. Ele nos ensina que dentro de cada um de nós existe uma energia criadora, um poder gerador que está constantemente moldando realidades. Esse princípio é como a arte de gestar sonhos. Você planta uma ideia na sua mente, nutre com atenção, emoção e visualização até que ela ganha densidade e finalmente se manifesta no mundo físico. É o mesmo processo que acontece na natureza. Primeiro a semente invisível, depois o broto e só então a colheita. Mas há um detalhe que poucos entendem. A geração requer equilíbrio entre as polaridades. É a fusão da energia do pensamento, o aspecto masculino, ativo, com a energia da emoção, o aspecto feminino, receptivo, que dá vida a qualquer criação. Sem essa união, as ideias ficam estéreis, presas no plano mental. Quando você aprende a alinhar seu pensamento claro com uma emoção intensa e positiva, você cria uma gestação energética que o universo reconhece e responde. Não é mágica no sentido comum, é ciência espiritual em ação. E aqui está a parte mais poderosa. Tudo que você cria no plano invisível já existe, só não chegou ainda no mundo físico. Cabe a você continuar nutrindo, acreditando e agindo de forma coerente até que a realidade se dobre para materializar aquilo que você gerou. Um dos erros mais comuns que impedem as pessoas de manifestarem seus desejos é a impaciência. Elas plantam a semente, cuidam por 1 ou 2 dias e, quando não vem nada brotando, arrancam a ideia do solo energético para ver se está crescendo. E assim, matam o processo antes mesmo dele ganhar força. No hermetismo, aprendemos que tudo tem seu tempo de gestação. Assim como um fruto não amadurece da noite para o dia, as criações mentais também precisam de um ciclo natural para se consolidarem. Esse tempo de incubação não é apenas uma espera passiva. Ele é o momento em que o invisível organiza as circunstâncias, conecta as pessoas certas, cria os eventos e ajusta a sua própria energia para que você esteja pronto para receber. O problema é que muitos confundem a ação inspirada com ansiedade. A ação inspirada é leve, guiada por sinais, como se algo interno dissesse: agora é o momento. Já a ansiedade é pesada, forçada e frequentemente baseada no medo de que não vai dar certo. O segredo está em nutrir a fé e manter o foco, mesmo que nada aparente esteja acontecendo. Lembre-se, o bambu chinês passa 5 anos crescendo no subsolo antes de surgir na superfície. E quando finalmente aparece, cresce mais de 20 metros em poucas semanas. Sua manifestação funciona da mesma forma. Se você abandonar a semente antes do tempo, jamais verá a colheita. Mas se confiar no ciclo, a colheita será muito maior do que você imaginou.
Existe uma chave que os antigos hermetistas, místicos e mestres espirituais conheciam e que hoje a ciência começa a comprovar: a gratidão antes de receber. Quando você agradece por algo que ainda não chegou, está enviando uma mensagem clara ao seu subconsciente e ao próprio universo. Eu já recebi. É meu. E para o campo quântico, essa afirmação cria um colapso imediato de possibilidade em direção à sua realidade. Isso acontece porque a gratidão muda instantaneamente sua vibração. Ela retira você da frequência da carência, que só atrai mais carência, e o coloca na frequência da abundância, onde tudo já existe. Mas atenção, não é fingir gratidão, é sentir como se fosse real agora. Feche os olhos, respire fundo e imagine que aquilo que você deseja já está na sua vida. Veja os detalhes, sinta as texturas, ouça os sons ao seu redor e permita que um sorriso apareça no seu rosto, não porque você está pedindo, mas porque você já está vivendo. Essa técnica é tão poderosa que muitos mestres recomendam começar o dia com um ritual de gratidão antecipada. Alguns minutos dessa prática podem alinhar todo o seu campo energético e abrir portas que no dia anterior pareciam trancadas. Porque, no fundo, o universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. E quando você vibra como alguém que já tem, o universo não tem outra escolha a não ser materializar isso na sua vida. Poucas pessoas percebem, mas a realidade não fala com palavras. Ela se comunica por sinais, coincidências, encontros inesperados e até mesmo pelos atrasos e obstáculos que aparecem no seu caminho. Esses sinais formam a linguagem silenciosa do universo, e aprender a interpretá-los é como ter acesso a um mapa secreto que aponta para onde você deve ir. O Corpus Hermeticum já insinuava isso. Tudo é mente, e a mente do todo se expressa em padrões. Quando algo se repete diante de você, um número, uma frase, um símbolo, não é apenas coincidência. É um sussurro do campo, um convite para prestar atenção. O problema é que a maioria das pessoas está tão ocupada, tão presa às urgências do dia, que não percebem as pistas. Elas vivem como quem caminha com os olhos vendados em uma cidade cheia de placas de orientação. Mas você pode mudar isso. Comece a viver em estado de observação, como se estivesse decodificando um enigma. A vida vai lhe responder. Você pedirá clareza e, em seguida, uma música tocará, alguém dirá uma frase aparentemente casual, ou um vídeo aparecerá na sua tela e, de repente, a resposta estará ali. Essa comunicação não é lógica, é simbólica. Por isso, não tente racionalizar demais. Sinta. A energia que você emite molda os sinais que recebe. E os sinais que recebe moldam a energia que você emite. É um ciclo constante. Um diálogo invisível. Quando você começa a entender essa linguagem, percebe que está sendo guiado o tempo todo. E que, no fundo, nada é por acaso. Visualizar não é apenas imaginar algo bonito na sua mente. Quando feito da forma correta, é como programar diretamente o tecido da realidade. O erro mais comum das pessoas é criar imagens vagas, desconectadas de emoção e sem estrutura energética. Isso gera resultados fracos ou nulos. O Corpus Hermeticum descreve que a mente é o artesão do mundo e que toda a criação se dá primeiro no plano mental antes de se manifestar no plano físico. Por isso, a visualização precisa ser codificada, ou seja, carregada de símbolos, sensações e contextos que dialoguem com o campo quântico. Por exemplo, se você quer atrair prosperidade, não basta se ver com dinheiro. É preciso se ver vivendo o dinheiro. Sentir o peso das notas nas mãos, o cheiro de um ambiente novo que você comprou, a sensação de liberdade enquanto viaja. Quanto mais sentidos forem ativados, mais profunda será a impressão que você grava no campo. E aqui está o detalhe que quase ninguém te conta. O universo responde mais rápido a imagens simbólicas do que a frases verbais. Se você diz, quero prosperidade, isso é apenas linguagem humana. Mas se você visualiza um rio transbordando e percebe que está bebendo dessa água abundante, o campo entende como abundância fluindo para você. O segredo está em nutrir a fé e manter o foco, mesmo que nada aparente esteja acontecendo. Lembre-se, o bambu chinês passa 5 anos crescendo no subsolo, antes de surgir na superfície. E quando finalmente aparece, cresce mais de 20 metros em poucas semanas. Sua manifestação funciona da mesma forma.
Se você abandonar a semente antes do tempo, jamais verá a colheita. Mas, se confiar no ciclo, a colheita será muito maior do que você imaginou. Existe um momento na prática hermética em que você precisa parar de pedir, parar de mentalizar, parar de tentar forçar o universo. Esse momento é o do silêncio consciente. E não estamos falando apenas de não falar. Estamos falando de silenciar o diálogo interno. Aquela voz incessante que comenta tudo, que duvida, que compara, que teme. O Corpus Hermeticum ensina que, na quietude, o todo se revela. E isso significa que, para receber as respostas e percepções mais profundas, você precisa aprender a se tornar um recipiente vazio. Quando você silencia a mente, cria espaço para que o campo quântico, ou a própria mente universal, se manifeste diretamente em você. Esse silêncio não é ausência de som, é presença absoluta. É quando você está tão consciente do agora que não sobra espaço para o medo do futuro ou o arrependimento do passado. Nesse estado, as respostas chegam não como palavras, mas como intuições cristalinas. Um caminho se torna óbvio, uma ideia surge do nada. Um insight muda completamente a sua forma de ver a vida. Muitos cometem o erro de achar que precisam fazer mais para manifestar. Mas, na verdade, muitas vezes o que falta é fazer menos e permitir que o que você já plantou comece a crescer. O silêncio é o solo fértil onde a semente do seu desejo germina. E quando você se torna íntimo desse silêncio, ele começa a falar com você, não com sons, mas com certezas. Certezas que você sente no corpo, no coração e na alma. O Corpus Hermético nos lembra que o universo é um espelho, mas não um espelho comum. Ele não reflete apenas a sua aparência física, ele reflete o seu estado interno. Tudo aquilo que você vê na sua vida hoje não é um acaso. É o reflexo do que você carrega na mente e no coração, consciente ou inconscientemente. Se há caos, é porque existe desordem interna. Se há abundância, é porque há um estado de plenitude interior. Se há portas fechadas, talvez haja crenças limitantes trancando-as por dentro. Esse conceito é poderoso e ao mesmo tempo desafiador, porque significa que para mudar o mundo ao seu redor, você precisa primeiro mudar o mundo dentro de si. Não adianta apenas repetir afirmações positivas se no fundo você continua acreditando em escassez ou em limitações herdadas. O espelho universal não se engana com palavras vazias. Ele responde à sua frequência real. O segredo aqui é a autoobservação honesta. Pergunte-se: o que essa situação externa está tentando me mostrar sobre mim mesmo? O que ainda preciso curar ou transformar internamente para atrair algo diferente? Quando você entende o espelho hermético, deixa de lutar contra as circunstâncias e começa a trabalhar na sua própria vibração. E aí, como num passe de mágica, que na verdade é pura ciência da mente, o reflexo muda. E quando muda, parece que todo o universo conspirou, quando na verdade foi você que se tornou a conspiração. No coração dos ensinamentos herméticos, existe um princípio pouco falado, mas profundamente transformador. O som molda a realidade. Tudo no universo vibra, e toda vibração emite um som, mesmo que esteja fora do alcance da sua audição. E a mente humana, quando foca num pensamento carregado de emoção, também emite uma vibração sonora, ainda que inaudível, que viaja pelo campo quântico e influencia a matéria. Os antigos mestres sabiam disso e usavam palavras sagradas, mantras e entonações específicas para alinhar sua frequência com a realidade que desejavam criar. Eles não falavam ao acaso. Cada sílaba era carregada de intenção. Cada pausa tinha um significado. E cada som era uma ordem dada ao universo. Hoje, a maioria das pessoas fala sem pensar, reclama sem perceber, e espalha palavras que reforçam a vida que não querem ter, e sem saber, estão reforçando o mesmo padrão vibratório que desejam quebrar. Se você quer ativar o som que move o invisível, precisa começar escolhendo palavras que elevem e sons que ativem. Não basta apenas pensar, é preciso falar com consciência, como se cada palavra fosse um feitiço, porque de fato é. Quando você alinha pensamento, emoção e som, o campo ao seu redor responde, portas se abrem, encontros por acaso acontecem,
e a realidade começa a rearranjar peças para atender ao comando sonoro que você deu. É aí que você percebe: o verbo não apenas cria, ele comanda. Você nasceu com uma assinatura energética única. É como se fosse a sua impressão digital vibracional, um padrão específico que conecta você à fonte de tudo o que existe. Essa é a sua frequência de origem. Quando criança, você vivia muito mais conectado a ela. Seus sonhos, sua imaginação e sua forma de brincar eram expressões puras dessa frequência. Mas, com o tempo, camadas de medo, crenças limitantes e experiências dolorosas foram criando interferência nesse sinal. E quanto mais você se afasta dessa frequência original, mais a vida parece pesada e desconectada. A física quântica explica: quando um campo energético perde coerência, a manifestação se torna irregular. Isso significa que você até consegue criar algumas coisas, mas de forma instável, como um rádio que perde o sinal a cada minuto. O segredo hermético é voltar ao estado vibracional original. Isso não significa regredir, mas sim relembrar quem você realmente é, antes das distorções. E há práticas simples para isso: passar mais tempo em silêncio, observar a natureza, reviver memórias que trazem alegria genuína e, principalmente, parar de se forçar a viver de acordo com expectativas externas. Quando você retorna à sua frequência de origem, tudo começa a se alinhar sem esforço. As oportunidades aparecem no tempo certo, as pessoas certas cruzam o seu caminho e até os problemas perdem o peso. Você não está apenas atraindo, você está vibrando exatamente como foi projetado para vibrar. O universo tem um jeito curioso de nos ensinar. Ele reflete. Tudo o que você vê ao seu redor é de alguma forma um reflexo daquilo que você carrega dentro. Essa é a essência do efeito espelho quântico. Se você vive cercado de caos, isso não significa que você mereça o caos. Significa que existe algo em sua vibração que está em ressonância com esse cenário, e o universo está apenas mostrando para que você possa ajustar. Essa é uma das leis mais antigas do hermetismo. O que está dentro é como o que está fora. E a física moderna começa a comprovar isso quando fala sobre observadores influenciando a realidade. O observador não é passivo, ele molda o resultado. O problema é que a maioria das pessoas não sabe ler esses reflexos. Elas reagem, em vez de interpretar. Se algo desagradável acontece, elas apenas se irritam, sem perceber que aquilo é um espelho pedindo um ajuste interno. Quando você entende o efeito espelho quântico, começa a usar cada situação como diagnóstico. Em vez de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, você começa a perguntar: o que dentro de mim está criando ressonância com isso? E quando você faz essa pergunta com honestidade, descobre que tem o poder de mudar não só a forma como reage, mas a própria projeção que o universo devolve para você. Afinal, se o mundo é o seu espelho, mude a imagem interna e o reflexo não terá outra escolha, senão mudar também. Entre todos os estados vibracionais que um ser humano pode experimentar, a gratidão é um dos mais poderosos. Mas não estamos falando daquela gratidão automática de dizer obrigado por educação. Estamos falando de um estado profundo, visceral, que reorganiza a sua energia. A física quântica nos mostra que tudo é frequência, e a gratidão verdadeira vibra em uma das mais altas frequências que existem. Quando você está nesse estado, sua mente e seu coração se alinham, e seu campo energético se expande criando uma espécie de campo magnético que atrai experiências compatíveis. O erro que muitos cometem é tentar sentir gratidão apenas quando algo bom acontece, mas a chave está em inverter essa lógica. Você não sente gratidão porque algo bom aconteceu. Algo bom acontece porque você já está em gratidão. Os antigos mestres herméticos sabiam disso. Eles ensinavam que aquele que agradece antes de receber já começou a criar o que deseja. É como se o universo fosse sensível a esse sinal e dissesse: ele já reconhece a abundância, então vamos dar mais disso.
Experimente fazer um exercício simples. Todas as manhãs, antes mesmo de sair da cama, feche os olhos e agradeça intensamente por coisas que ainda nem aconteceram. Sinta como se já fossem reais. Essa prática simples, quando feita com intenção verdadeira, começa a reprogramar seu subconsciente para viver no fluxo da abundância. E quanto mais você pratica, mais percebe que a gratidão não é só uma emoção, ela é uma chave para abrir portas que estavam invisíveis diante de você. Visualizar não é apenas imaginar imagens bonitas na sua mente, é criar uma experiência sensorial completa, tão real para o seu cérebro que ele não consegue diferenciar do que está acontecendo no mundo físico. A ciência já comprovou isso. Atletas olímpicos que visualizam mentalmente seus treinos ativam as mesmas áreas cerebrais que seriam ativadas se estivessem realmente praticando. O corpo reage, os músculos respondem e a mente grava a experiência como real. Quando você aplica isso para manifestar, precisa ir além da visão. Envolva todos os sentidos. Veja os detalhes. Sinta a textura das coisas. Ouça os sons ao seu redor. Sinta o cheiro do ambiente. Perceba a temperatura do ar. Por exemplo, se o seu desejo é morar em uma casa específica, não basta imaginar a fachada. Entre na casa mentalmente. Sinta o toque da maçaneta, o som dos seus passos no chão, o aroma vindo da cozinha, o peso da chave na sua mão. Quanto mais rica for a experiência, mais rápido o seu subconsciente irá aceitar aquilo como verdade. E quando ele aceita, ele trabalha sem descanso para alinhar suas escolhas, pensamentos e oportunidades para trazer essa cena à realidade. É assim que a visualização sensorial se torna não apenas um exercício, mas um atalho quântico para criar a vida que você deseja. Existe um segredo que os mestres espirituais e estudiosos da física quântica conhecem há séculos: a gratidão antecipada. Não é apenas agradecer pelo que já aconteceu, mas agradecer pelo que ainda está no caminho, como se já fosse real. O motivo é simples. O universo responde à sua frequência, não às suas palavras. E quando você sente gratidão por algo que deseja, o seu campo energético envia a mensagem de que isso já existe. Isso cria uma ressonância perfeita entre você e a realidade que quer atrair. Pense nisso como uma estação de rádio. Se você quer ouvir uma música específica, precisa sintonizar a frequência exata. A gratidão antecipada é essa sintonia. Por exemplo, se você deseja um novo emprego, não agradeça dizendo: "Eu vou conseguir um emprego melhor um dia". Agradeça como se já tivesse. "Eu sou tão grato por estar vivendo essa nova fase, trabalhando em algo que amo, rodeado de pessoas incríveis e recebendo exatamente o que mereço". Quando você faz isso com emoção genuína, o seu subconsciente começa a agir como se aquilo já fosse verdade. E essa convicção muda a forma como você pensa, fala e age. A gratidão antecipada é a prova de que o sentimento vem antes da manifestação. Primeiro você sente, depois o universo entrega. Quando você fecha os olhos e imagina algo, não está apenas pensando, você está criando um molde energético. A física quântica moderna já começa a compreender que a mente não distingue o que é imaginado do que é vivido de fato. Se no seu interior a experiência é vívida, o cérebro reage como se fosse real, liberando hormônios, neurotransmissores e impulsos elétricos que alinham o corpo para materializar aquela visão. O problema é que a maioria das pessoas usa esse poder de forma inconsciente, criando imagens mentais de medo, escassez e fracasso. E o universo responde, enviando mais situações que correspondem a essas imagens. O segredo é assumir o controle dessa tela interna. Todos os dias, dedique alguns minutos para projetar a realidade que quer viver, com detalhes, cores, sons, cheiros e sensações. Não se contente com imagens vagas. Torne tudo tão real que seu corpo reaja.
Sinta o volante do carro que quer dirigir, o calor do sol batendo no rosto na varanda da sua casa dos sonhos, o sabor do café que toma na sua nova vida. Essas imagens, repetidas e carregadas de emoção, começam a reprogramar o subconsciente. E quando o subconsciente muda, toda a sua vida começa a mudar junto. A linguagem oculta das imagens mentais é universal. Não importa o idioma, não importa a cultura. O universo entende a vibração que você envia através daquilo que imagina com intensidade. Se a imagem mental é o molde, a palavra falada é o comando que ativa o molde. Na antiguidade, mestres herméticos diziam: no princípio era o verbo. E isso não é metáfora poética, é ciência vibracional. Cada palavra que você pronuncia é uma onda sonora carregada de intenção. Quando falada com emoção e convicção, essa onda penetra no seu subconsciente e no campo quântico ao seu redor, reforçando a programação que você escolheu. O problema é que, na maioria das vezes, as pessoas decretam exatamente o que não querem. Frases como "eu nunca tenho dinheiro", "nada dá certo para mim" ou "eu sou azarado" são ordens diretas que o universo recebe e confirma. Por isso, os mestres ensinavam o uso consciente da palavra. Não se trata apenas de pensar positivo, mas de falar como se já fosse real. Você não diz "eu vou ser próspero", mas diz "eu sou próspero". Não diz "um dia vou ter saúde", mas "meu corpo é saudável e forte". E não é só falar, é falar sentindo. A emoção é o combustível que dá vida à palavra. Por isso, quando você combina a visualização com afirmações poderosas, cria um circuito fechado de energia. Vê, sente, fala. E a vibração se expande, moldando a realidade ao seu favor. Lembre-se, as paredes da sua vida são construídas com tijolos invisíveis, e cada tijolo é uma palavra que você pronuncia. Ao seu redor, existe um campo invisível que conecta tudo e todos. Os físicos chamam de campo quântico, os místicos de éter, espírito ou teia da vida. Não importa o nome. O que importa é que ele responde de forma precisa àquilo que você emite. Esse campo não está lá fora, separado de você. Ele é como a água em que um peixe nada. Está dentro, fora e em volta, ao mesmo tempo. E o mais impressionante, ele registra e amplifica o padrão dominante que você sustenta. Quando você pensa e sente algo repetidas vezes, cria um padrão energético estável no campo. Esse padrão funciona como um ímã invisível, atraindo pessoas, oportunidades e eventos que combinam com ele. Se o seu padrão dominante é escassez, escassez é o que vem. Se é abundância, abundância é o que se manifesta. É por isso que, muitas vezes, as coisas começam a mudar lentamente no início, mas depois entram em um estado de aceleração. Quando seu campo atinge uma massa crítica de energia positiva, o universo parece abrir portas que antes estavam trancadas. Coincidências improváveis, encontros inesperados, soluções repentinas. Tudo começa a aparecer como se estivesse orquestrado. A verdade é que está orquestrado, mas não por sorte. É a sua frequência conversando com o campo e atraindo aquilo que já é seu por direito vibracional. O universo não entende português, inglês ou qualquer outro idioma falado. Ele não responde às palavras. Ele responde à frequência por trás delas. Quando você diz, eu quero prosperidade, mas por dentro sente medo de faltar, o campo não ouve o pedido. Ele ouve o medo. E é o medo que ele replica, trazendo mais situações que o façam sentir medo. Por outro lado, quando você agradece profundamente por algo que ainda nem aconteceu,
e sente essa gratidão como se já fosse real, o campo recebe essa vibração como um fato consumado. Para ele não existe futuro ou passado, só um presente eterno. E nesse presente, o que você sente é o que já é. Por isso, a chave não é pedir de forma ansiosa, mas emergir no estado emocional de quem já vive aquilo. Não se trata de fingir ou de auto-engano. Trata-se de se alinhar à realidade que você quer experimentar. Se você quer amor, sinta-se amado. Se quer riqueza, sinta-se próspero. Se quer saúde, sinta-se saudável. Essa é a linguagem silenciosa que o universo entende. E é assim que você fala fluentemente com ele, sem abrir a boca. Talvez você tenha ouvido cada palavra deste vídeo e sentido algo diferente, uma espécie de calor interno, um chamado para algo que sempre esteve lá, mas que você havia esquecido. Isso não é coincidência, é o seu campo respondendo. É a prova de que o código que você carregou a vida inteira começou a despertar. Mas aqui está a verdade. Conhecimento sem aplicação é como uma porta destrancada que você nunca empurra. Nada muda até que você dê o passo. E esse passo não é esperar se sentir pronto, é agir apesar do medo. É viver como se já fosse a versão que você deseja ser. Então, a partir de hoje, olhe para cada situação como uma oportunidade de reafirmar a sua frequência. Ao invés de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, como isso pode me alinhar ainda mais ao que eu quero? Lembre-se, o universo não é contra você. Ele é um espelho, e o reflexo que ele devolve depende do que você está emitindo agora. Se esse conteúdo acendeu algo em você, inscreva-se e deixe seu like. Não para ajudar o canal, mas para dizer ao próprio universo: eu estou pronto para receber mais mensagens assim. Eu escolho estar em sintonia com a minha verdadeira força. Porque o próximo vídeo pode ser exatamente o que vai completar a peça que falta para sua transformação. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e perceber: o poder nunca esteve escondido lá fora. Ele sempre esteve dentro de você.